Guerra dos 6 Dias. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Confrontos Militares. No episódio de hoje, iremos contar a história da Guerra dos 6 Dias, ocorrida entre 5 e 10 de junho de 1967 e que permanece como um dos eventos mais sísmicos e influentes da história moderna do Oriente Médio, redefinindo não apenas as fronteiras geopolíticas da região, mas também a psique coletiva das nações envolvidas e o curso da diplomacia internacional por décadas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva imediatamente e ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. E antes de começarmos, já deixe o seu like e bom divertimento. O Oriente Médio à beira do abismo. A Guerra dos 6 Dias precisa ser entendida como o resultado inevitável de um Oriente Médio construído sobre fraturas profundas. Após a Segunda Guerra Mundial, as potências europeias deixaram para trás fronteiras artificiais, estados frágeis e rivalidades não resolvidas. A criação de Israel, em 14 de maio de 1948, cristalizou essas tensões. Para os judeus, tratava-se da reconstrução de um lar nacional após séculos de perseguições culminadas no Holocausto. Para os árabes palestinos e os países vizinhos, foi vivida como uma perda territorial imposta pelo Ocidente. A Guerra de 1948 não trouxe paz, trouxe apenas linhas de cessar-fogo instáveis. Israel consolidou sua existência, mas cercado por inimigos que se recusavam a reconhecê-lo. Centenas de milhares de palestinos tornaram-se refugiados, espalhados por campos no Líbano, Jordânia, Síria e Gaza. Essa tragédia humana alimentou ressentimentos profundos e criou uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Durante os anos seguintes, o conflito entrou em uma espécie de estado permanente de pré-guerra. Não havia negociações reais, apenas preparação militar. Israel investia em inteligência, tecnologia e treinamento. Os países árabes investiam em números, armamentos pesados e discursos mobilizadores. O choque entre esses dois modelos estava apenas adiado. Nasser, o pan-arabismo e a escalada Gamal. Abdel Nasser surge nesse cenário como um líder que ultrapassa as fronteiras do Egito. Ele não governa apenas um país, mas encarna uma ideia. O pan-arabismo prometia unir todos os árabes em um projeto comum de soberania, modernização e revanche histórica contra o colonialismo e Israel. Sua popularidade era imensa, alimentada por vitórias simbólicas como a nacionalização do Canal de Suez em 1956. Embora a crise de Suez tenha terminado com a retirada israelense do Sinai, ela reforçou a imagem de Nasser como um líder capaz de enfrentar potências ocidentais. Isso o colocou no centro do mundo árabe e elevou as expectativas sobre sua capacidade de derrotar Israel em um confronto direto. A retórica inflamada começou a substituir a diplomacia. Discursos falavam abertamente em expulsar Israel do mapa. Pactos militares eram assinados mais por pressão política do que por coordenação real. A Síria adotava postura agressiva no norte, apoiando ações armadas palestinas. A Jordânia, governada pelo rei Hussein, tentava equilibrar sobrevivência política interna e alianças externas, oscilando entre cautela e confronto. Em maio de 1967, o erro estratégico fatal acontece. Baseado em informações equivocadas, Nasser move tropas para o Sinai e expulsa a ONU. Ao fechar o Estreito de Tirã, ele cruza uma linha vermelha clara para Israel. O que era retórica passa a ser ameaça concreta. Israel entre o medo e a decisão. Israel entra em maio de 1967 em estado de tensão psicológica extrema. O país tem poucos quilômetros de largura em seu ponto mais estreito. Um ataque coordenado poderia dividi-lo em dois. A mobilização de reservistas paralisa a economia. Famílias cavam trincheiras improvisadas. Cemitérios são preparados para milhares de mortos. O governo israelense sabe que não pode sustentar uma guerra longa. Cada dia de mobilização enfraquece o país internamente. A liderança militar,
especialmente o general Moshe Dayan e o chefe do Estado-Maior, Yitzhak Rabin, entende que a única chance de sobrevivência está na iniciativa. A decisão de atacar primeiro não é tomada com euforia, mas com desespero estratégico. Israel assume o risco de condenação internacional porque acredita que não sobreviverá a um primeiro golpe árabe. O plano é cirúrgico, quase tudo ou nada. Se falhar, o país pode deixar de existir. O ataque que mudou a guerra. A Operação Focus é um exemplo clássico de guerra preventiva levada ao extremo da precisão. Os pilotos israelenses treinam por meses voos rasantes, memorizam bases inimigas e cronogramas. O ataque acontece no momento em que se acredita que muitos oficiais egípcios estariam fora das bases. Em poucas horas, a espinha dorsal da aviação egípcia é destruída. O choque psicológico é devastador. Comunicações falham, ordens se contradizem e o comando egípcio perde o controle da situação. Quando Jordânia e Síria entram na guerra, já estão, na prática, derrotadas no ar. Esse primeiro dia redefine a lógica do conflito. Israel, numericamente inferior, passa a lutar com vantagem absoluta. Cada tanque árabe se torna alvo fácil. Cada movimento é observado. A guerra deixa de ser equilibrada e passa a ser uma corrida contra o tempo. O Sinai em colapso. No Sinai, o exército egípcio tinha números expressivos, mas sofria de problemas estruturais graves. A cadeia de comando era rígida, politizada e pouco flexível. Quando o ataque israelense rompe as linhas, a falta de autonomia dos oficiais provoca desorganização total. A retirada ordenada por Nasser se transforma em fuga. Estradas lotadas, equipamentos abandonados, soldados caminhando quilômetros pelo deserto sem água ou apoio. A superioridade israelense não está apenas nas armas, mas na capacidade de coordenação entre ar e terra. Ao chegar ao Canal de Suez, Israel demonstra que poderia avançar ainda mais, mas escolhe consolidar posições. A derrota do Egito não é apenas militar, é simbólica. O coração do pan-arabismo foi esmagado. Jerusalém e o peso da história. Jerusalém não é apenas um objetivo militar. É um símbolo religioso, político e emocional para judeus, cristãos e muçulmanos. Quando a Jordânia entra na guerra, a cidade se torna inevitavelmente um campo de batalha. A conquista de Jerusalém Oriental ocorre em meio a combates intensos e decisões rápidas. Israel evita, na medida do possível, danos aos locais sagrados, consciente do impacto global de cada ação. Quando a Cidade Velha cai, o significado transcende a guerra. Para Israel, Jerusalém unificada passa a ser vista como capital eterna e indivisível. Para os palestinos, a perda representa a consolidação de uma ocupação que moldará toda a sua luta futura. A cidade se torna o epicentro emocional do conflito. As colinas de Golã e a última frente. Quando a Guerra dos 6 Dias já caminhava para seu desfecho, havia ainda uma peça fundamental no tabuleiro estratégico do Oriente Médio, que não podia ser ignorada: as colinas de Golã. Muito mais do que um território disputado, o Golã representava para Israel uma ameaça constante à sua própria população civil. Antes de 1967, a Síria utilizava aquela cadeia de planaltos elevados como plataforma de artilharia, bombardeando regularmente vilarejos, fazendas e kibbutzim israelenses situados no vale abaixo. Durante anos, comunidades inteiras viveram sob a sombra dessa ameaça. Crianças cresciam aprendendo a correr para abrigos ao som de disparos vindos das colinas. Do ponto de vista militar, o Golã dava à Síria uma vantagem natural esmagadora: visão privilegiada, posições fortificadas e domínio do terreno. Por isso mesmo, muitos analistas consideravam aquela frente praticamente inexpugnável. Nos primeiros dias da guerra, o alto comando israelense hesitou em atacar. Com o Egito derrotado no Sinai e a Jordânia neutralizada em Jerusalém e na Cisjordânia, abrir uma nova frente significava assumir riscos elevados quando a vitória já parecia assegurada. Havia o temor de que o ataque ao Golã resultasse em perdas humanas significativas e manchasse o triunfo militar, até então quase absoluto. No entanto,
Prevaleceu uma avaliação estratégica de longo prazo. Deixar as colinas de Golã sob controle sírio significaria aceitar que, mesmo após a guerra, o norte de Israel continuaria vulnerável. A liderança israelense concluiu que aquela era uma oportunidade única, talvez irrepetível, de eliminar definitivamente essa ameaça estrutural. Em 9 de junho de 1967, a decisão foi tomada. As forças israelenses iniciaram a ofensiva contra as posições sírias. Diferentemente dos outros frontes, não houve colapso imediato. As tropas sírias estavam entrincheiradas, protegidas por bunkers de concreto, campos minados e linhas defensivas escalonadas. O combate foi intenso, direto e sangrento. A diferença, mais uma vez, esteve no domínio absoluto dos céus. Aviões israelenses atacaram posições sírias com precisão, destruindo artilharia, centros de comando e linhas de suprimento. Sem apoio aéreo eficaz e com comunicações prejudicadas, as defesas sírias começaram a ceder, posição por posição. O avanço israelense foi lento, mas constante. Tanques subiram em costas íngremes sob fogo inimigo. Infantaria avançou em terreno hostil e a batalha assumiu um caráter quase clássico de guerra convencional, distante do colapso rápido visto no Sinai. Ainda assim, em menos de 2 dias, o impossível aconteceu. As colinas de Golã foram conquistadas. Com a queda do Golã, a última frente ativa da guerra foi encerrada. A Síria, assim como Egito e Jordânia, aceitou o cessar-fogo. No dia 10 de junho de 1967, a Guerra dos 6 Dias chegava oficialmente ao fim. A conquista das colinas de Golã teve um impacto profundo e duradouro. Do ponto de vista militar, Israel eliminou uma ameaça estratégica que por décadas condicionara sua segurança no norte. Do ponto de vista político, a ocupação do Golã passou a ser mais um elemento permanente de tensão no Oriente Médio, adicionando uma nova camada ao já complexo pós-guerra. A última frente não foi apenas o encerramento militar do conflito. Ela simbolizou a consolidação da vitória israelense e, ao mesmo tempo, a abertura de um novo ciclo de disputas territoriais, negociações inconclusas e conflitos latentes que ecoariam muito além de 1967. As consequências da guerra. O silêncio que se seguiu aos combates não trouxe paz. Trouxe um novo Oriente Médio. Em apenas 6 dias, Israel havia quadruplicado seu território e se transformado na potência militar dominante da região. Passou a controlar a península do Sinai e a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, além das colinas de Golã. Militarmente, a vitória foi total. Politicamente, os desafios estavam apenas começando. Para o mundo árabe, a derrota foi devastadora. O projeto pan-arabista de Nasser sofreu um golpe quase fatal. A ideia de uma vitória rápida e esmagadora contra Israel se desfez diante da realidade. O trauma de 1967 alimentou ressentimentos profundos, radicalizou discursos e preparou o terreno para futuras tentativas de revanche, como a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Para os palestinos, a guerra marcou uma virada decisiva. A ocupação da Cisjordânia e de Gaza colocou milhões de pessoas sob controle israelense direto. A questão palestina deixou de ser apenas um problema de refugiados e passou a ser uma realidade cotidiana de ocupação, resistência e confronto. Novas organizações surgiram e a luta ganhou contornos próprios, cada vez mais independentes dos Estados Árabes. No plano internacional, a Guerra dos 6 Dias alterou profundamente o equilíbrio da Guerra Fria no Oriente Médio. Os Estados Unidos se aproximaram ainda mais de Israel, enquanto a União Soviética reforçou o apoio aos países árabes derrotados. A ONU tentou intervir com resoluções que falavam em troca de territórios por paz, mas a ambiguidade desses textos permitiu interpretações conflitantes que jamais se resolveram plenamente. A guerra, que durou apenas 6 dias,
moldou décadas de conflito. Ela mostrou que vitórias militares rápidas podem gerar impasses políticos duradouros, redefiniu fronteiras, identidades e narrativas, e transformou o conflito árabe-israelense em um dos mais complexos, simbólicos e persistentes da história contemporânea. E aí, aprovou esse vídeo? Então, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!